à população, ao Sistema Único de Saúde. Então, foi através dela que a gente agarrou o SUS, né? Foi minha professora, né? E também nós trabalhamos juntas no município de Pacajus, tá bom? Vou passar aqui um pouquinho para a professora. Professora, eu gostaria que começasse com você, se apresentasse. Tá, é só apresentar primeiro, né? É. Me chamo Isabela, como a doutora Vládia falou, sou professora, hoje estou na coordenação de enfermagem da Unifanol Weiden, tenho um pós-doutorado em saúde da família, e eu acho que o mais importante é a gente se envolver aí com esses profissionais, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de acolhimento, né, doutora Vládia? Então, vamos falar um pouquinho da nossa experiência na prática, né, que a gente teve, né? Eu trabalhei na saúde da família, trabalhei no município de Maracanaú, né, na atenção básica e, assim, a oportunidade de falar um pouquinho do acolhimento é muito importante, né? E, inclusive, né, eu até estava falando com ela ontem, que é minha irmã, ela é enfermeira do IJF e ela é do acolhimento, né? E aí eu digo, Dani, né, vou falar de você do podcast. Lá no podcast, com a doutora Vládia, com a doutora Alessandra, a doutora Tatiane, me contam aí um pouquinho de como é que tá, né, o acolhimento aí na rede de atenção, né, um JF, né, que é um hospital de referência Norte e Nordeste, né, que a gente viu que teve uma melhora bastante no acolhimento, com a conversa com ela. A gente teve essa oportunidade de conversar um pouquinho com ela, que eles seguem o protocolo de Manchester, né? A classificação de risco, né? Que todo hospital, UPAs, unidades de saúde, né? Que o acolhimento ele segue. E pela percepção dela, né? A fala dela, não é uma fala minha, até porque eu não estou lá, e ela está lá, né? De plantão, dá plantão no acolhimento, que é a agilidade do serviço, né? O aumento de profissionais, né? O quantitativo de profissionais, né? Tá muito bom. Então, assim, a gente vai falar hoje aqui de acolhimento e eu não poderia deixar de falar, né, disso. Tati, agora, vou chamar a Tati, né, Tati? Tati, que ela é tão bonitinha, tão fofinha, a gente se apega, né? Porque ela é pequenininha, né? Muito obrigada, eu quero agradecer o convite, a confiança, né, de estar aqui. Eu sou psicóloga, tenho pós-graduação em teoria psicanalítica, né? Atendo em consultório, já passei por muitos lugares. E nós somos eternamente aprendizes, né? Aprendendo constantemente. Por isso que eu fiquei tão feliz de vir, né, para contar e aprender, compartilhar o que eu sei e aprender com vocês que têm aí uma trajetória lindíssima. Pesquisei, fiz o dever de casa para conhecer cada uma. Uma coisa bem interessante, com certeza é uma troca, né? Mas que o primeiro remédio mesmo que a gente dá para o outro ser humano no sentido de acolhimento é a nossa solidariedade, é a nossa empatia, é o cuidado. Esse é o primeiro remédio. Eu espero que a minha experiência, né, no consultório, com pacientes com queixas diversas, possam colaborar com esse momento assim, tão valioso. Com certeza. É por isso que você está aqui. Esse seu jeitinho nos cativa. E eu tenho certeza que a abordagem que será agora aqui, né, entre todas nós aqui, falar sobre acolhimento, o acolhimento são diversos temas dentro do que a gente pode falar, acolhimento, né, ele abrange bem mais, ele é acolher, né, então a gente vai pontuar desde a questão do sistema de informação, né, que isso melhorou muito, e quando a gente fala no acolhimento, a gente não fala só daquele intra-hospitalar, a gente fala de um todo acolhimento, né, do Programa de Saúde da Família, dos ACS, né? Abraço aqui a todos os meus amigos, queridos ACS aqui de todo o Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha primeira profissão foi como agente de saúde comunitária. Para não falar a idade, foi na época do nosso governador Tasso Gereissati, do qual eu também expresso assim, um enorme carinho por ele. Né? Sei que ele realmente foi o percussor de tudo isso, dos agentes de saúde comunitário. Sei que é uma das mais belas profissões, do qual eu me orgulho muito,
né? Hoje eu sou enfermeira, sou bacharel em Direito, sou mestranda em Psicologia, acadêmica de Psicologia, mas assim, eu tenho tanto orgulho dessa profissão. Foi ela que realmente mostrou esse olhar humano, né, em lidar com as pessoas. Então, aqui eu deixo esse meu abraço grande a todos vocês, nós, né, agentes comunitários de saúde, que fazem essa acolhida tão importante, que é a primeira acolhida, né? Realmente é a acolhida, que eles entram na casa das pessoas, né? Então, aqui quero deixar esse meu abraço grande a vocês e ao nosso ex-governador e ex-senador Tasso Gereissati, que foi ele que deu esse grande pontapé aí para esse atendimento básico e essencial, importantíssimo, que é dos agentes de saúde. E agora a professora Alessandra. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. 3 mulheres, junto comigo aqui, empoderadas, dedicadas à saúde. Como o Vládia falou, é muito mais do que o meu currículo. Eu queria resumir numa frase: eu sou uma pessoa apaixonada pelo SUS. Eu tenho certeza. Já fui para várias, já trabalhei na área privada, mas o SUS sempre me traz, porque eu entendo que o meu propósito de vida está em fortalecer o SUS através de formar pessoas, também como professora. Sim. Uma das melhores, viu? Hoje, na Escola de Saúde Pública de Fortaleza, essa escola recém-criada, agora em janeiro, que é um grande presente para toda a população, porque nós vamos poder ajudar na qualificação de todos os profissionais. O prefeito Sarto acertou, não foi? Muito. Nesse momento, olha, vai ser um legado para a saúde inestimável. A Escola de Saúde Pública do Estado tem 30 anos. Fortaleza está agora dando seu pontapé. E eu fiquei assim, muito feliz, porque me foi dada a responsabilidade do Núcleo de Educação Profissional, que é justamente voltado para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de endemias, para todos os profissionais, os técnicos de enfermagem. São aqueles profissionais que muitas vezes, em termos de qualificação, de formação, de treinamento, são esquecidos. Isso. Então, a gente fica muito feliz, né, de poder estar contribuindo com isso. Além, eu já contribuía com os profissionais de nível superior e agora com os profissionais de nível médio. É uma oportunidade incrível de crescimento. E falar de tudo, de todos os lugares por onde eu já passei, acho que eu iria cansar o povo. Não seria uma coisa muito agradável, não. Mas dizer que nesses 30 anos de SUS, ontem foi a minha formatura de 30 anos, a festa de formatura de 30 anos, eu fico muito feliz em saber que aquilo que lá atrás a gente começou como um projeto na odontologia, hoje se transformou num projeto de um sistema de saúde. E muitas vezes a gente fala do SUS como algo extremamente ineficiente, mas a gente precisa se lembrar que o SUS é o maior projeto social do mundo. Sim. Que o que nós oferecemos, né? Como está ali Isabela, eu defendo o SUS, nós defendemos, 4 mulheres defensoras do SUS, aqui trazendo que existem muitos profissionais que estão envolvidos, que têm isso como propósito de vida, não somente eu, mas muitos, né? Como o Vládia disse, foi você que me levou para o SUS, isso é uma vaidade que eu tenho realmente de poder contribuir, motivar e trazer os profissionais para o SUS. E um SUS de qualidade, um SUS feito com profissionalismo, um SUS com muito respeito às pessoas. Então, falar de acolhimento é uma coisa maravilhosa, porque o acolhimento começa na hora que a gente escolhe trabalhar com o SUS. Ai, que lindo. Nós já acolhemos essa missão de vida, esse propósito, então que a gente possa hoje ter assim, uma conversa maravilhosa e poder ajudar, inspirar, quem sabe, aqueles que lá estão nos ouvindo, nos assistindo e trazê-los também para esse universo tão belo e os que já estão, para que eles se motivem ainda mais para se dedicar à profissão de forma muito bela. Bom, nós vamos abordar aqui, entre a questão do acolhimento, primeiro, novamente aqui, saudar a doutora Ana Maria, também está à frente da Escola de Saúde Pública, não é isso? Isso, a pessoa. Parabenizar também o doutor Galeno, que é também hoje nosso atual secretário de saúde, que também vem fazendo um trabalho belíssimo dentro da saúde. A gente percebe a diferença. Eu já andei em várias unidades de saúde, alguns hospitais também,
e vi realmente como essa questão do acolhimento, da capacitação desses profissionais estão fazendo a diferença nessa gestão. Eu estive com alguns pacientes do Hospital da Mulher, deixo aqui também para parabenizar a diretora do Hospital da Mulher, né, Maria Zilda, que realmente esse hospital tem feito a diferença na questão do acolhimento. Minha sogra recentemente fez uma cirurgia e eu recebi um áudio aqui de um agradecimento de uma paciente, enviei até para o Dr. Galendo, como ela foi bem atendida, tá? Em todos os aspectos, da refeição ao atendimento médico. Era o tempo todo, né? Esse acolhimento, esse interesse, esse cuidado com as pessoas. Mas quando a gente fala em acolhimento, né, mais uma vez parabenizando aqui aos profissionais hoje que fazem o Sistema de Saúde Único de todo o estado do Ceará, mas em especial a Prefeitura Municipal de Fortaleza, na gestão do nosso prefeito Sarto, que tem mostrado que a qualificação, com a Escola de Saúde Pública agora, recém-inaugurada, a qualificação desses profissionais vai fazer a grande diferença. Já está fazendo, e eu acredito que vai melhorar ainda, porque é bem notório a situação hoje do atendimento. A gente sabe que ainda existe uma deficiência, mas a gente sabe que vai melhorar. Quando a gente fala em atendimento, eu gostaria de pontuar o acolhimento, é a opinião de cada um de vocês que é importante, né, que vivenciam isso, que são professoras que estão, né, nesse atendimento, que sabem também da atual situação das pessoas. Quando hoje uma pessoa, ela se sente hoje bem mais adoecida do que há 4 anos atrás, pós-pandemia. Mas a gente fala também do sistema de informatização, o como realmente vem melhorado, a rapidez, a agilidade do atendimento, da classificação desse paciente, né? Da informação, porque o paciente já está lá cadastrado, o Sistema Único de Saúde é para isso. Né? Por isso que a gente fala, tem o cartãozinho do SUS, é importante que você faça o seu cartão do SUS, porque ali já tem uma história, a gente sabe que ele vai desenvolver bem mais do que hoje ele é atualmente, né, as informações, mas o primeiro passo hoje é o cadastro no Sistema Único de Saúde, o cartãozinho do SUS é importante para todos nós, independente se você tem ou não plano de saúde, mas todos nós temos que ter realmente, né, o cadastro no Sistema Único de Saúde. É muito importante isso. De repente, você está viajando, você está sem o seu cartãozinho do seu plano de saúde, você vai para um hospital público, já puxa toda a sua ficha. Então, essa questão da informatização no SUS, eu acho que trata como se o primeiro acolhimento, né, onde o SUS está acertando. Né? E a gente sabe do trabalho que os municípios vêm desempenhando para cadastrar esses pacientes, essas pessoas, pacientes não, né? As pessoas, para que a gente possa colher todas as informações. E o agente de saúde tem dado a sua contribuição importantíssima, como os demais profissionais, mas eu sempre gosto de pontuar dessa questão técnica, sabe? A questão da informatização é importantíssima, da qualificação desses profissionais. Gente, como faz a diferença? Porque quando você está bem preparado, quando a gente fala em acolhimento, a gente não fala só você abraçar o paciente, você ouvir, é a agilidade do processo, não é isso, professora? A senhora como auditora também sabe como é. A agilidade do processo, a rapidez com a qual você tem as informações, no qual você conhece o paciente, porque a partir do momento que você tem tudo ali no sistema, dentro de uma UPA, dentro de um posto de saúde, dentro de um hospital, você já sabe mais ou menos o histórico daquele paciente. Aí depois vem a tua parte, que é o teu conhecimento, que tu já consegue perceber que o paciente está apresentando, né? O que ele apresenta nesse momento? É um surto psicótico, é uma doença, é uma agressão, que aí vem também os temas de violência doméstica, né? O abuso infantil. E a gente, no acolhimento, a gente consegue perceber isso. Então, nós precisamos de 2 coisas. Primeiro, o sistema de informação, o cadastro desses pacientes é importantíssimo, que todas as pessoas hoje tenham acesso ao sistema de saúde, mas vocês têm que estar cadastrados. O cartão do SUS é importantíssimo. Né? Então, deixando mais aqui essa deixa para vocês que nos estão nos ouvindo e vocês que também fazem o SUS, que também compartilhem essa importância. Né? Isso já é o primeiro acolhimento. Né? É a gente estar cadastrado no Sistema Único de Saúde, que é perfeito. Eu estive em alguns países na Europa e nada se compara com o Sistema Único de Saúde. Nada se compara, gente. É incrível. Nós precisamos melhorar. O SUS é perfeito, mas ele se torna melhor porque nós estamos aqui. Né?
somos os agentes de saúde, os enfermeiros, são os técnicos, os fisioterapeutas, os dentistas, os psicólogos, são os médicos, são os nutricionistas, é o pessoal da limpeza, né, a portaria, somos nós que fazemos o SUS. Então, o SUS, ele tem a sua importância, tem, na sua teoria, mas na prática, quem fortalece são os profissionais. Se hoje o SUS, ele existe, da maneira que ele está, ele ainda é deficiente, muito, mas se hoje ele ainda resiste, é porque esses profissionais que fazem o sistema fazem a diferença. Ele sabe conduzir o SUS. É a questão do improviso, mas que está dando certo e o melhor. Porque esses profissionais, eles não estão improvisando. Eles estão melhorando a teoria com o conhecimento de cada um. Por isso que é importante a questão da qualificação desses profissionais, né? E a Escola de Saúde Pública Municipal vai trazer mais ainda isso para a gente, para todos nós profissionais que atuamos hoje no Sistema Único de Saúde. Enfim, eu pontuo muito a questão do acolhimento, a questão do ouvir, que a gente vai falar com a doutora também, mas a questão da sistematização, a questão da informática, o sistema, ele tem que ser rápido e ele tem que funcionar. A gente sabe que existe uma deficiência, uma precariedade muito grande ainda no interior, né? Então, nós que trabalhamos no SUS, porque lá no município de Chaval, vamos supor, que é só um exemplo, se eu tivesse um sistema informatizado perfeito lá no município de Chaval, em Fortaleza aqui no HGF, eu já teria boas informações desses pacientes. Então, essa informatização, é preciso deixar bem claro aqui, que o Ministério da Saúde, ele vem deixando a desejar nisso, tá? Ele ainda não conseguiu investir, tá, na informatização. Ainda existe uma precariedade muito grande nessa questão desse investimento, tá? Então, deixo aqui essa palavra ao Ministério, à ministra da Saúde, a atual presidente, que vamos deixar a guerra de fora para que as pessoas qualificadas que entendam de guerra, presidente, resolvam a guerra. O senhor não entende de guerra. Então, até um pouco revoltada aqui diante do que o presidente, né, falou esses dias, a questão lá da guerra de Israel. E vamos tratar aqui do nosso SUS, né? A ONU está para isso, as organizações estão aí, os países de condições estão isso. Eu acho que a gente tem que ajudar nas orações, em doações, né? Não dando opinião que é certo e que é errado. Vidas estão sendo perdidas ali dentro. Não se pode brincar com a vida de ninguém. Pontuar questões políticas não é do nosso interesse, mas as vidas que estão sendo perdidas ali, ceivadas de uma forma violenta, e os interesses políticos estão ponderando sobre isso, estão se tornando mais importantes do que vidas. Então, eu peço aqui encarecidamente à ministra da Saúde que volte aqui para o sistema de saúde, né? Aumentou o número de mulheres que óbitos de câncer, aumentou o número de pessoas com câncer de próstata, câncer de mama, enfim. A gente vai deixar isso para outro tema, vamos voltar para o nosso acolhimento. Foi só um momento assim, porque eu acho que o SUS ele precisa realmente ser enxergado e acolhido. O SUS existe, mas ele ainda não foi acolhido pelo governo federal de fato e de direito. Vou passar aqui a professora Alessandra, ela vai pontuar sobre a questão do sistema na informatização como auditora, né, professora? Eu gostaria da sua opinião. Desculpa. Eu vejo o acolhimento como um ponto-chave dentro do sistema de saúde. Muitas vezes, um bom acolhimento, ele evita que esse paciente fique saindo de uma instituição para outra. Então, a gente tem muitos problemas. Muitas vezes, o paciente passa por uma consulta e ele precisa fazer um exame. Se ele não tiver uma boa orientação de onde ele deve ir, como ele deve se dirigir ali para que ele possa inserir dentro do sistema a solicitação daquele exame, o acompanhamento, um correto número de telefone. Olha, Flávia, na minha experiência junto à Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas não têm noção de quanto é importante você estar com o número do seu telefone atualizado. Muitas vezes elas estão esperando uma cirurgia há anos. Chega o momento da cirurgia, cadê? Você vai tentar falar com o paciente e não consegue. Então, a população, além do cadastro, manter esse cadastro atualizado, né, para que ele possa, de fato, estar vivo
dentro desse sistema. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que o profissional de saúde, ele é um ser humano como qualquer um. Então, muitas vezes, as pessoas se dirigem a esse profissional com uma carga de adoecimento, principalmente as questões atuais de ansiedade, de agitação, e elas não conseguem se colocar para o profissional de uma forma, né, amigável. E o profissional, muitas vezes, ele não consegue sequer fazer um bom trabalho por essa dificuldade de relacionamento. Mas, por outro lado, a gente tem profissionais extremamente habilidosos e que sabem lidar com isso. Então, toda vez que o acolhimento ele é bem feito, o que isso reverbera para o sistema de saúde? Aquele paciente ele vai para os caminhos corretos. Ele vai ser atendido mais rapidamente. E é importante que esse paciente também coloque os seus problemas reais, porque muitas vezes existe toda uma questão de preconceito sobre a sua verdade, né? A questão do adoecimento psicológico ela está muito presente. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu passei por uma situação recente e muitas vezes a gente sequer se assume enquanto num processo de adoecimento. Então, isso é importantíssimo que todos nós possamos também nos sensibilizar por aquela pessoa que lá está. Porque, falando um pouquinho sobre a área de políticas sobre drogas, muitas vezes o paciente chega alcoolizado à unidade de saúde e o profissional diz, eu não vou atendê-lo porque ele está alcoolizado, mas o álcool é o problema dele. Se o problema de saúde dele é o álcool e ele não for acolhido, como é que ele vai poder ter o direito a ser tratado? Então, são questões bastante complexas, mas a partir do momento em que o profissional se coloca como um agente de acolhimento, como alguém que quer, de fato, fazer a diferença no sistema de saúde, isso faz total diferença na eficiência. E eu tenho certeza que aqueles que nos escutam, né, estão aqui sensibilizados para aprender, para refletir. Muitas vezes a gente nem aprende, a gente só reflete sobre a nossa prática, o que a gente pode melhorar. E sempre se colocar, eu estou na unidade de saúde, o profissional faltou, o que a gente pode fazer para que esse paciente não volte para a fila? Né? Vamos diluir esses pacientes em vários dias do mês para que ele não precise voltar para o final da fila. É uma coisa tão simples, mas muitas vezes não existe essa percepção dessa necessidade. Então, acolher vai muito além do olhar, do abraço, mas principalmente entender que aquele acolhimento vai fazer diferença na eficiência do tratamento de saúde daquele paciente. É importantíssimo, viu? A professora agora ela pontuou realmente algumas situações que acontecem de fato, né? Nas UPAs, nos hospitais, principalmente a questão de urgência e emergência, e às vezes até no consultório, né? No simples consultório da unidade básica de saúde, realmente isso acontece muito, a gente consegue vivenciar. O que é que falta? O que seria a solução, professora? O que seria a solução? Primeiramente, é investir, né, na capacitação desses profissionais, né? Discutir bastante essa questão do acolhimento, fortalecer as práticas de acolhimento em todas as unidades de saúde, sejam elas da atenção básica, como também, né, das unidades de urgência e emergência, as UPAs, os hospitais. Então, de fato, trazer essa necessidade de qualificação, de aperfeiçoamento, de aprimoramento da prática e também, né, realizar campanhas educativas com a população. Por exemplo, algo que sempre me incomoda, essa questão da dificuldade de contato com os pacientes. Então, fazer uma campanha explicando da importância de ter um número de celular atualizado, da importância de não faltar uma consulta. Muitas vezes nós temos algumas especialidades médicas que elas são difíceis de encontrar, não somente no SUS, mas também na área privada. Então, por exemplo, falando da saúde inclusiva, uma consulta com um neuropediatra. Esse neuropediatra são pouquíssimos que tem na cidade e atualmente eles estão sendo altamente demandados pelo aumento desse acesso ao diagnóstico, né, do TEA e do TDAH. Então, quando a gente fala de autismo, a gente traz uma situação que está muito presente no nosso dia. Então,
você consegue uma consulta com um profissional e não vai, e falta, eu estou tirando o direito de outro que precisa de ir. Então, é muito importante essa sensibilização, que a gente possa entender que o sistema de saúde ele é feito para todos, e muitas vezes a atitude de um prejudica o outro. Eu vou pontuar agora, eu trabalhava na assessoria jurídica do Estado, né? E a gente estava muito com a questão de processo de judicialização. Por incrível que pareça, o juiz dava a decisão para que o Estado viesse a cumprir, né, aquela demanda, ou de uma cirurgia, ou de um tratamento de medicamento, e até para se cumprir isso, era difícil, porque justamente falta isso, essa atualização. Nós tínhamos que ligar, às vezes, para um município, que às vezes justamente era do interior, né, a demanda é muito grande, era do interior, então a gente tinha que ligar para a Secretaria de Saúde daquele município, e às vezes a Secretaria também não tem telefone, as pessoas se deixam presa muito hoje a questão do celular, não tem mais um telefone fixo, né? E às vezes o telefone, a pessoa rouba, cai água, molha o chip, é roubado, e aí você às vezes não tem o mesmo número, né? Você vai acabar pegando outro número. Então, essa é uma dificuldade, uma das primeiras dificuldades hoje de acolher, chama-se a informação, né? Então, como é que a gente faz isso? Para que isso realmente dê continuidade. Aí, às vezes, o juiz diz assim, tem o descumprimento, vocês não cumpriram a decisão. Não, nós cumprimos, o ofício está aqui, o paciente foi chamado para realizar a cirurgia, às vezes era cirurgia de alto custo, né? Cirurgia de próteses e medicamento de alto custo também, é muito do interior. E nós não tínhamos, então eu ficava, o juiz, olha, tem tantas horas para você cumprir a decisão, está aqui, vocês têm que cumprir, a secretaria tem que cumprir. E era aquela loucura para a gente ligar para o secretário de saúde para saber onde é que estava, e eu disse assim, eu acho que tem que ter uma coisa que é melhor do que isso, é o agente de saúde, porque o secretário, eu ligava às vezes para o secretário de saúde, meu filho, mas como é esse paciente, aonde é? Bom, se o secretário de saúde do município não sabe, como é que eu vou saber? Então, faça o seguinte, me dê o telefone do agente de saúde dessa área que você vai conseguir localizar o paciente. E muitas vezes dá certo, né? Porque o agente de saúde, ele conhece todo mundo. E às vezes eu disse, olha, liga para o agente de saúde da área dessa pessoa, o endereço é esse aqui, porque ficava na judicialização. E o agente de saúde, não, localizava. Então, esse realmente foi assim, era um ponto de partida que as coisas estavam dando certo. Mas se não tiver o agente de saúde, existe uma responsabilidade civil sobre todos nós. Então, nós temos que realmente ter essa responsabilidade de atualizar o cadastro. Eu não posso deixar meramente a responsabilidade do município, do Estado, né, de um agente de saúde, de um profissional, se eu não estou fazendo a minha parte, né? Então, como a professora Alessandra deixou bem clara essa questão, a importância da atualização, do cadastro desses pacientes, dessas pessoas, não pacientes, essas pessoas, porque todos nós somos usuários, né? E a gente sabe que é difícil essa comunicação. Eu lembro que uma vez eu conversando com a doutora Tânia Bastos, secretária de saúde, minha amiga pessoal, e nós falamos sobre isso, né? A dificuldade que se tem de localizar um paciente no interior. Por isso que eu digo que a informatização do Sistema Único de Saúde, ela tem que ser, assim, aprimorada, ela tem que ser tem que haver mais um investimento sobre essas questões. Eu lembro que nós tínhamos surgido, eu não sei se foi com você, professora Alessandra, uma vez nós estávamos questionando isso, anos atrás, na nossa aula na curso de auditoria, a questão da informatização. Foi falado, e nessa questão da pandemia, muita questão do tablet, né? O ensino na educação. Será se isso também não era possível para os agentes de saúde, né? Que eles realmente tenham acesso a um tablet, a um telefone, que eles possam ali atualizar de forma imediata, porque se você tem um tablet, né, com a internet integrada, a primeira coisa que você vai na visita é abrir ali aquele cadastro daquele paciente, né? Já está tudo ali. Mudou? Não tem o telefone, não é mais esse, não é mais um filho, é 2, 3. Então, a questão da informatização, né, é muito importante. Existe dinheiro para isso, a tecnologia está aí, ela está bem à frente do que nós realmente conseguimos perceber. E é tão fácil, tão simples, né, você ter o acesso hoje, entregar para um agente de saúde um tablet para que ele possa, assim, atualizar. Né? É como ele disse, a pessoa nem todo dia está numa unidade de saúde,
né? Então, ela às vezes pode passar até um ano sem precisar da unidade de saúde. Ou então ela tem um plano de saúde e ela não vai. Mas o agente de saúde, ele vai na casa de quem tem e de quem não tem plano de saúde, tá? Quem é ou não usuário do SUS. Por isso que a primeira acolhida vem a informatização. Eu acho que tem que se investir muito essa parte, é o primeiro passo do acolhimento. E aí eu vou passar agora para a professora Tatizinha, para poder ela falar sobre essa questão, né, da condição física e psíquica do paciente e do profissional também. A gente não pode deixar de pontuar aqui, né, professoras, a questão dos profissionais que também estão adoecidos de sobrecarregados, estão sobrecarregados, desculpa, né? Estão sobrecarregados, também estão adoecidos e também um pouco inseguros, né? Essa questão hoje da violência que assombra hoje. A questão, acho que recentemente um colega meu, o doutor Raul, médico da unidade, ele disse que sofreu uma tentativa de assalto. E aí a gente questiona muito isso, a questão da insegurança dos pacientes, seja no interior, seja na capital, seja até do paciente, ou às vezes o paciente assim, eu vou tal hora para o médico, não vou horário, porque esse horário é meio perigoso para a gente sair para acolher, e aí espera até o outro dia, né? Isso pode vir agravar, principalmente se for um pique hipertensivo, se for uma diabetes. E aí, professora Tati, doutora Tatiana, eu gostaria que a senhora pontuasse sobre essa questão, esse lado psicológico, né, do acolhimento. Quem cuida de quem está cuidando, né? Porque eu costumo sempre falar, as pessoas acham que quem está atuando, cuidando, está isento dos adoecimentos psicológicos, mas isso não acontece. Na verdade, a gente acaba, se não fazendo, tendo, né, todo um propósito de cuidar, ter, no meu caso, assim, um tripé psicanalítico, que é ter a teoria, ter a prática clínica, buscar a supervisão, buscar estar sempre se atualizando, porque as coisas estão acontecendo, o contexto muda, você mencionou a pandemia, quanta coisa aconteceu, né, depois da pandemia, quanta coisa está acontecendo, porque nós tivemos movimentação em tudo. Foi necessário a gente, inclusive enquanto profissional, modificar a modalidade de atendimento para não ficar sem, né? Mas eu vou pegar a sua fala, Ládia, e da Alessandra, em relação ao SUS, de que vocês reconhecem, falam da importância brilhante, eu concordo. E eu queria só acrescentar que sim, tem falha. Existe falha porque tem aí vários personagens na atuação disso. Alguns conseguem contribuir, mas não vai ser todo mundo que consegue fazer em sua plenitude, exatamente por essas questões que vocês citaram. A desatualização de um telefone, de um e-mail, mudança de endereço, e isso dificulta bastante. Porém, isso não impede, né, isso, e eu não estou falando com ressalva do exemplo que você citou, né, de uma decisão judicial, mas isso não impede de, ok, eu não tenho tudo ainda, ainda não tenho uma administração perfeita de recurso, de tempo, de treinamento dos profissionais, mas a gente tem que trabalhar com qualidade com aquilo que a gente tem, fazer uso dos recursos que estão disponíveis. Para alcançar, como você falou, a todos, quem tem plano de saúde, quem não tem plano de saúde, e ter ali um mapeamento, e é através disso que se desenha melhor as campanhas públicas, né? É dessa forma que a gente tem um alcance muito maior. E melhora, e é esse o caminho de inclusão, de humanização. Muitas vezes, alguns pacientes, eles procuram com uma queixa física, um médico, o posto de saúde, mas a demanda dele é outra. Às vezes, a demanda dele é de uma escuta, é de um lugar de fala, a demanda dele é de uma questão social, que a gente pode, enquanto profissional, identificar isso e
ir delegando e passando para quem tem ali a competência para, de fato, realizar o que a gente identifica no paciente e o que ele precisa. Muitas vezes você dá oportunidade para a pessoa falar, para ela ser ouvida, para entender o que ela está passando, é uma maneira de você, é um caminho, vou colocar, né, de você reaver a dignidade da pessoa humana. Isso pode fazer toda a diferença na questão psicológica, isso pode mobilizar a pessoa a se cuidar, a incentivar, por exemplo, eu não consegui o número do telefone certo e no primeiro impedimento eu vou desistir e a pessoa está desistindo dela, ela está desistindo e aí ela culpa o sistema porque o número está errado, já ligou. Então, essa atualização de um número de telefone do lugar específico que ela precisa buscar é importantíssimo. E, às vezes, fazer um mínimo o auxílio de ter ali uma lista de telefones. No consultório, muitas vezes, eu recebo contato de pessoas perguntando como é que funciona. Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que eu faço de tudo para tornar a psicologia, o atendimento psicológico acessível, possível, inclusivo. Então, quando eu recebo algumas ligações e a pessoa me pergunta, você atende por plano de saúde? Como é que funciona? Existe alguma parceria com o SUS? Sobre a gente fazer o mínimo, que não nos toma nada e a gente faz uma colaboração gigantesca para a sociedade. Olha, eu converso sobre o meu trabalho no consultório, mas quando a pessoa ela não consegue ir para o consultório, eu digo, olha, eu tenho uma lista de lugares que você pode ser atendido sem custo, eu tenho uma lista de locais da minha completa confiança, onde você vai pagar um valor simbólico para ser atendido. Eu tenho outras maneiras para ajudar você a encontrar de forma assertiva. E me comprometo com a pessoa, eu vou buscar e depois eu passo para ela não ficar andando, fazendo círculos, não chegar a lugar nenhum e desistir dela, né? Então, como eu disse, é uma das formas que a gente tem sendo recurso de devolver, de ajudar aquela pessoa a reaver a sua dignidade. Importantíssimo. O primeiro acolhimento é entender, né? Você entender como as coisas estão se socializando, né? Como é que eu vou entender um paciente, como é que eu vou entender hoje a questão do acolhimento, entender a sociedade, entender pessoas se eu não sei. Nós estamos dentro de uma guerra contra facções hoje, né? Nós estamos numa guerra hoje, o sistema de saúde ainda um pouco deficiente, muito deficiente, e como existe sim a necessidade da informatização dentro do sistema, para que isso possa trabalhar de forma mais rápida, agilizar, valorizar os profissionais é importantíssimo. Nós temos que acolher os profissionais da saúde, todos, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, agente de saúde, dentistas, atendente de dentistas. Então, nós precisamos nutricionista, nós precisamos realmente psicólogo. Eu acho que a gente, importantíssimo agora o que a professora falou, a doutora Tatiana falou, a importância da número de profissionais da psicologia dentro hoje do Sistema Único de Saúde. Eu acho que ele é muito insignificante o número, pela necessidade que se criou depois dessa pandemia, essas demandas, né? Gigante. Então, a demanda se tornou enorme, né? E ainda existe um número ainda insuficiente de profissionais da psicologia, da terapia ocupacional atuando dentro do Sistema Único de Saúde. E no sistema privado também, tá? Uhum. A gente vê também que existe, eu também sou usuária de plano de saúde e vejo também a deficiência muito nisso. Eu tenho recentemente uma colega nossa, ela foi diagnosticada com câncer. Ela tem plano de saúde. Em nenhum momento eu vi o plano de saúde oferecer atendimento psicológico. Tá atendendo, ela tá fazendo todo o tratamento. Mas será se alguém chegou e assim, você já procurou um psicólogo? Uhum. Que tal se procurar um psicólogo?
Eu acho que você tem que criar um dos primeiros protocolos, eu acredito no acolhimento, quando se cria também protocolos. Porque se eu tenho um protocolo, paciente que foi diagnosticado com câncer, paciente que foi diagnosticado com HIV, paciente que foi diagnosticado com alguma doença degenerativa, eu acho que cabe aí a gente pontuar e vamos trazer a psicologia, né? Porque eu sou enfermeira, eu sou especialista em psicologia jurídica, mas não sou psicólogo. Eu vou atuar dentro da minha profissão, que é enfermeira, né? Então, eu acho que se a gente começar a jogar essa ideia, fazer avaliações, estudos, levantamentos, da importância, porque até o tratamento, a questão da psicologia ajuda muito, acelera muito na questão da cura do paciente, né? O paciente que tem ali o acompanhamento da psicologia, que está sendo acolhido, né? Ele vai ter mais motivação para querer lutar pela vida todos os dias. É um tipo de acolhimento, né? E isso é importante, que hoje as operadoras de plano de saúde, o Sistema Único de Saúde, né, que eles vejam isso, essa humanização, acolher essas pessoas. Mas, Vlad, a gente tem psicólogo, às vezes a gente tem, mas não é suficiente. E como é protocolo. Pacientes foram diagnosticados com câncer, a gente sabe que isso debilita muito psicologicamente o profissional, o paciente. Então, vamos criar protocolos. Paciente diagnosticado com alcoolismo, que também, vamos encaminhar para a psicologia também, que já faz alguns, né? Paciente com câncer, poxa, eu tenho recentemente, nós ajudamos agora uma menina do interior, com 28 anos, diagnosticada com câncer. A mãe, a avó e a tia e uma prima faleceram. Menos de 40 anos, essas pessoas faleceram de câncer. Como é que está a cabeça? Ela vai ter que tirar as 2 mamas, 28 anos de idade. Eu já tinha pego outra paciente que com 23 anos tirou as 2 mamas também com câncer. Então, a gente não vê essa atuação, né, do atendimento de acolhimento a essas pessoas. Eu acho que isso é importantíssimo. Poxa, 28 anos, 23 anos, ser retirada a mama. Eu poderia até entender. Olha que eu tenho 51, vou fazer 52 anos, né? A gente se sente meio assim, poxa, mutilar. Você imagina uma pessoa com 23 anos, 28 anos, né? É aí que tem toda essa questão da vaidade feminina e da mulher, do empoderamento da mulher. Por isso que o acolhimento, ele é bem amplo quando a gente fala de acolhimento, né? A gente fala do acolhimento do sistema de protocolos, a gente fala do sistema de informação, da qualificação dos profissionais, que é importantíssimo, essa questão dessa qualificação, o aperfeiçoamento, até mesmo para que esses profissionais estejam atualizados dentro do que é o serviço de acolhimento. É como eu falei, desde a questão do sistema de informatização, que eu pontuo muito isso, porque eu acho que é a vedete, né? Como é que se diz? É o ponto X hoje do Sistema Único de Saúde, é o que a gente pode falar, o de mais rico, né? É o coração do sistema hoje de saúde, é a informatização. Porque se eu tenho tudo informatizado, eu vou melhorar o trabalho de todo mundo, do médico, do agente de saúde, do fisioterapeuta, de uma unidade básica de saúde, de uma UPA, de um hospital de emergência, como a professora falou aqui da irmã dela. Como é o nome da sua irmã? Daniela. Danizinha, um cheiro, viu? Você está aí no coração da Fortaleza, que é o nosso IJF, viu? Então, assim, abraçar aqui também os meus colegas aí profissionais também do IJF, que tem um carinho muito grande a todos, enfermeiros, maqueiros, médicos, né, e fisioterapeutas, que a gente sabe como é difícil você tratar de pacientes politraumatizados, com aquele risco iminente de vida, né, de morte. Então, quero aqui abraçar. E deixar claro aqui que o acolhimento, ele é bem amplo, né, bem complexo. Gente, olha o que a gente falou de acolhimento aqui, a gente falou na questão das práticas, das questões da informatização, da questão da tecnologia, da questão, né, do próprio acolhimento, ele tem que ser acolhido, né, preparar o que é o acolhimento, e a gente vê a importância desse tema. Eu acho que se nós tivéssemos aqui 10 horas para falar, ainda não era suficiente, porque a gente tem que pontuar o lado negativo e o lado positivo. Né? Eu acho que é através do lado negativo que a gente vai começar a se interessar e começar a perceber que nós temos que procurar como acertar.
né? E eu deixo agora para a professora, que ela está aqui tão caladinha, mas ela está doida para falar. Né? Mas nessa aula aqui sobre acolhimento. Vamos lá, né? Primeiro, assim... Você tem um trabalho com os agentes de saúde, né? Sim, Olha sim. aí. Mas eu vou fortalecer. Eu nem ia falar sobre isso, tá? Mas a doutora Vládia falou tanto sobre a questão desse indicador de saúde, que é tão importante, que é o aumento, né, dos pacientes com câncer, né? E eu tenho certeza que tem muita gente assistindo e que a gente também precisa trabalhar com essa temática que é tão difícil, né? Eu não ia falar sobre isso, e nem sei se é o momento, mas eu vou falar, porque eu acho que o exemplo fortalece, Sim. Né? E é um acolhimento, né? Ela falou de pacientes jovens com câncer. Gente, em 2021 eu tive câncer de mama, né? E hoje, né, descobri muito cedo, né? Então, e ela, a fala dela veio muito câncer. Eu digo, gente, eu não posso deixar de falar isso. Porque eu estou em vários grupos com muitas mulheres, né? Mulheres que tiveram câncer de mama, mulheres com 28 anos, com 32 anos, e o aumento. E eu acho que acolhimento tem tudo a ver com isso, né? Porque se eu oriento, se eu, como agente de saúde, lá na ponta, que estou ali junto com a comunidade, eu digo, o agente de saúde, ele simplesmente ele não sabe a técnica, ele não sabe, né, o científico, mas ele sabe o básico, porque a equipe, né, fortaleceu e empoderou isso nele, né? E ele orientou aquela paciente de uma forma correta para que aquela paciente ela conseguisse ter acesso, porque o acesso também é muito difícil, né? Acesso. E o que é que o paciente quer? Qual é o objetivo do paciente? É a resolutividade, né? É resolver o problema dele, né? Então, voltando para a questão do câncer, né? Essas orientações, elas são muito importantes. A orientação para o paciente, para ele detectar precocemente, é muito importante, né? Porque a cura, ela existe, né? E hoje eu estou falando aqui, né, como uma paciente curada, em nome de Jesus, né? Que bom, Nossa Senhora, né? Mas a gente precisa mostrar para esses pacientes que a detecção precoce, ela é muito importante, né? E para me detectar precocemente, eu preciso ter o quê? Acesso. Eu preciso ter um profissional que me acolha, né? Que diga, você vai ter essa ficha você vai fazer uma mamografia e muitas vezes ele passa uma mulher, né, até mesmo um homem, enfim, né, com um exame específico, ele passa ela passa 1 ano e meio, 2 anos numa fila para fazer uma mamografia, né? Enquanto a gente sabe que existem muitos serviços de saúde dentro do sistema de saúde que oferece essa mamografia gratuita, né? E essa paciente, existem ONGs, enfim, né? Essa paciente ela pode ter acesso e pode fazer essa mamografia gratuita, né? E ter esse acesso e detectar precocemente e ficar curada, né? Enfim. No grupo de Oncofriends, né, que a gente tem muitas mulheres que têm plano de saúde, mulheres que precisam do ICC, né? Tem médicas, né? Tem 3 lá que são médicas que são minhas amigas, né? Se estiverem me assistindo, Patrícia, né? Que é minha amiga Oncofriend, eu estava até falando para ela, mulher, se tu não tiver no plantão, tu assiste, porque eu vou, a gente vai falar, né? E ela trabalha na urgência, né? Ela acolhe pacientes. E a gente conversando, gente, numa mesa, num café, né, falando não só do câncer, né, porque a vida não vai além do câncer, mas a gente conversando e a gente começou a falar de acolhimento, né? Olha só que, né, loucura o destino nos proporciona, eu hoje aqui falando de acolhimento. Mas numa roda de conversa, a gente falando de acolhimento, ai, Paty, Nathalie, né, que são médicas e eu, enfermeira, qual é o seu olhar hoje, enquanto profissional, depois de você ter sido paciente, né? Olha só, né? Sim. Eu fui paciente e eu senti isso na pele. E eu sinto o quanto é bom você ser acolhida,
sabe? O quanto é bom você ter um profissional que ele apoie, que tá ali, poxa, vai dar tudo certo, né? Não é só... Então, isso é muito importante. E a gente, enquanto profissional, quando a gente passa por isso, claro que, né, não são todos que vão ter esse olhar, né, enquanto paciente, por ter passado no processo, mas a importância, né, de eu acolher esse paciente, de eu entender o problema desse paciente e de eu tentar fazer o possível e muitas vezes o impossível para resolver o problema do paciente. Porque muitas vezes a gente não consegue resolver o problema dele. Infelizmente, a gente não tem mãos, né? E eu escuto muito, né, aí a história da escuta, né? A escuta qualificada, né? E às vezes o profissional, ele também está adoecido. Agora pontuou, agora realmente... Né? Ele está adoecido. E eu vou citar, né, uma profissional aqui que já foi a óbito há algum tempo, que foi uma colega que trabalhava no Frotinha. Gente, ela chegava para dar aula na faculdade, parecia assim uma palhaça de tanta alegria que ela levava, né? E eu dizia, André, mulher, tu é muito alegre, e Ave Maria, André, eu tô triste hoje, que coisa, e tu na alegria. E isso, na conversa, na sala dos professores, né? Um mês depois, sei lá, quem tá ouvindo aqui também, Keila, né, que é da SMS, que também teve, a gente era, né, da mesma turma, Andréa se suicidou. Gente, e a gente, né? Como assim? Andréa se suicidou, né? Então, às vezes, é a história da escuta e da percepção, né? Às vezes aquela pessoa tá muito alegre, tá, assim, exaltando a energia e, no fundo, quando ela tá ali triste, você... não, ela é muito alegre. Quem tá com problema sou eu. Né? O meu problema é muito maior. Né? E sempre o problema da gente é muito maior do que o do outro. Todo excesso, né? Todo excesso... Tá alguma coisa e a gente tem que estar atento. Exatamente. Gente, eu tô morrendo de frio. Eu tô me tremendo aqui. Quer meu casaquinho? Eu me tremendo aqui falando... Lembrando, mas assim, e aí com esses exemplos, eu digo que o exemplo traz muito ao que a gente faz, a nossa praxis, né? E o exemplo de ter passado, né, de ter sido paciente oncológica, né, que hoje ainda sou, né, porque eu ainda estou em remissão, vai fazer 3 anos agora, mas a gente tem um olhar diferente, né? E a gente percebe, conversa com outros profissionais, conversa com outros pacientes, né? Então, gente, é o mínimo, vamos dar, porque às vezes o profissional, ele tá tão sobrecarregado. Gente, os profissionais também estão muito cansados, né? Vieram aí de uma pandemia, não foi fácil, né? Ficaram enclausurados, né? Saíram, né, das suas famílias, vendo, né, visualizando todos os dias aqueles óbitos, né, e aquilo ali... Foi horrível, eu trabalhei em 4 hospitais simultaneamente, né, e a gente sabe assim, então era dias e dias sem ver minha família, era saindo do hospital, indo para outro, e o que a gente sabe que a gente tinha aquela situação, tinha 10, 15, 20, 50 pacientes sob nossa responsabilidade, mas o que mais nos adoeceu era saber que nós tínhamos perdido um colega, né, que aquele colega não ia estar ali, então ali, às vezes ele deixava de cuidar da família dele para cuidar de um ente, de um paciente que nunca ele viu na vida, que ele nunca tinha visto. De repente, você chegava no plantão e você se sentia sozinho. E nessa pandemia, gente, nós não fomos realmente preparados. Primeiro que não houve preparo nenhum, tá? Não se houve. Nós entramos numa guerra sem saber nem como segurar uma arma, nem um escudo. Não se conhecia nem o inimigo. Pronto. Era uma doença que estava matando, mas ninguém entendia bem essa doença. O que realmente mais me deixou assim nessa situação revoltante, né? Porque a gente sabe que inúmeros profissionais foram envolvidos nessa guerra, né? Mas a gente sabe que a enfermagem ela atuou bem mais. O número de enfermeiros e técnicos auxiliares era bem mais. E nenhuma instituição o qual nos representa, né? Você sabe que existe representação, cada classe tem os seus representantes, né?
nós não tivemos apoio. Sequer em nenhum momento foi criado protocolos, em nenhum momento nós tivemos um apoio daqueles representantes de classe, né? Que aqui eu digo, porque o município, o estado, a prefeitura estavam todos ali envolvidos em salvar vidas. Mas a gente não dava para fazer tudo de uma vez, não dava para a prefeitura, o município, a instituição pública e privada fazer, porque era uma coisa tão rápida, aquele desespero. Gente, tinha gente dando 300 mil reais para ter um leito de UTI, pagando e não tinha. Então, assim, eu entendo do pânico, né, da precariedade que passou todo o sistema, público e privado. É como a professora falou, a professora Alessandra. Nós não conhecíamos o inimigo, mas nós tínhamos alguém para nos acolher. Quem foi que acolheu? Quem acolheu a enfermagem? Ninguém acolheu a enfermagem. Ninguém acolheu a psicologia. Ninguém acolheu a fisioterapia, a odontologia. Eu falo da enfermagem, não estou aqui dizendo que outros também não. Mas quem estava à frente, cuidando do lado do paciente, nós éramos psicólogos, nós éramos mãe, irmã, pai, tio daquelas pessoas, porque tinham isolamento, as pessoas não tinham acesso aos familiares, até mesmo a comunicação. Deixo bem claro que não era que as instituições não quisessem informar, é porque nós não tínhamos como fazer isso de uma forma tão dinâmica, tão simultaneamente, célere. Não dava tempo, célere. Não dava tempo. A gente passava dias e dias sem conseguir se alimentar direito. Até a água era difícil da gente beber. Então, só sabe quem passa. Eu estive na linha de frente, no sistema público e privado, na gerência e na assistência. Ao mesmo tempo que eu estava sendo plantonista, eu estava também gerenciando uma instituição. E eu vi como é difícil, gente. Vocês não têm noção. Como foi desesperador. Tá? E não tinha ninguém acolhendo a gente. Até hoje existe profissionais, a colega aqui. A gente sabe que o número de suicídios aumentaram muito. Muito, muito. E a gente sabe que foi após a pandemia. E ninguém está vendo isso. Nós precisamos acolher essas pessoas. Nós precisamos acolher esses profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, agentes de saúde. Gente, você já pensou, tem um agente de saúde que ela tem 5 mil famílias, mas ela tem 50 pessoas tão próximas a ela que ela vai bater na casa daquela pessoa e vai ver que não tem mais aquele paciente, aquele amigo, aquele paciente, aquela pessoa próxima. Isso causa também um adoecimento também e causa até uma desmotivação por conta desse profissional. Então, quando a professora Isabela falou dessa questão do acolhimento e também a doutora Tatiana falou dos profissionais, né? A colega aqui chegou a falecer, chegou a cometer o suicídio. O acolhimento é importante, o ouvir e compartilhar, gente, sentimentos é importante, tá? Não é porque eu vou entrar no hospital, onde eu trabalho, que eu não vou dar só um bom dia, não. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mecânico e aquele biônico, não é nem mecânico, é biônico. Saber, opa, vamos sinalizar que está acontecendo alguma coisa. Nós somos profissionais, somos amigos. Hoje eu passo mais tempo com o meu colega profissional do que com a família. Não é isso, doutora? Verdade. Não é isso, professora? É isso? Então, não é isso, doutora Tatiana? Eu passo mais tempo hoje com colegas de trabalho do que com os meus familiares. Então, a gente tem que enxergar isso. E olha, quando você perde um colega de trabalho, foram vidas que deixaram de ser salvas. Por quê? Porque aquele profissional, ele está atuando, seja no atendimento, seja no acolhimento, seja na pesquisa. Porque quem trabalha lá na SMS, está dentro da sala, está no computador, mas ele está fazendo pesquisa. Ele está acolhendo, sim, a demanda do SUS, a demanda da população. Ele está sentado numa cadeira, gente, mas ele está fazendo pesquisa, ele está buscando a melhor maneira, né? A doutora Fabiana, que é a coordenadora da atenção básica, são mais de 118 profissionais, unidades de saúde hoje dentro do município, né? 120. Então, são quase 120, né? Imagine a cabeça dessa mulher, né? Deixa aqui até parabenizar aqui a doutora Fabiana, porque são 120 unidades de saúde, são mais 50, 20 dentro dessas unidades, e você tem que entender tudo. Está lá sentado como a professora, como às vezes a gente está, mas a gente está acolhendo, a gente está pesquisando. Esse momento agora é um momento de acolhimento, tá? Porque nós estamos debatendo o que realmente as pessoas precisam, o que o sistema precisa.
tá? A gente precisa que o sistema seja melhorado, a gente precisa que as pessoas sejam ouvidas, a gente precisa que seja incentivado a pesquisa, né? E principalmente, né, que a gente acredite que as coisas vão melhorar. Passando aqui mais uma vez, que a professora até atrapalhei a sua fala para você continuar. Ave Maria, essa conversa ela é muito importante, né? Eu acho que é uma conversa que exatamente a gente consegue entender, né? E até pontuando um pouquinho do que a doutora Vlad está falando. Só, mano, aqui, esquecer que a gente está ao vivo, tá, gente? Ao vivo aqui. Compartilha aí, a gente está se aproximando do finalzinho, mas ainda tem muita conversa aqui, essas meninas aqui. Compartilhem com os colegas de vocês, chamam, a interagir aqui, fica as perguntas, que a gente vai estar aqui aberto para vocês. Verdade. Desculpa aí, professora, que eu tinha que falar aqui para chamar todo mundo. Cheiro grande. Não, só para, na verdade, até finalizar a minha fala, né, para a gente não se estender muito, a doutora Vlad já estava falando da questão dos agentes comunitários de saúde, né? A gente está até com um projeto, né? Como eu já falei, eu também sou pesquisadora e a pesquisa ela é muito importante, né? Faz com que a gente aprenda para melhorar ainda mais, né? E sermos melhores profissionais aí, quando a gente está do lado do paciente, né? Para a gente poder tentar resolver melhor o problema dele, porque o conhecimento e a capacitação do profissional, muitas vezes, ela não é levada tão a sério, né? Não, é uma capacitação, né? Gente, é muito importante, né? Porque, às vezes, naquela capacitação, a gente entende também a necessidade do profissional, né? Porque, muitas vezes, o profissional, ele só é apontado. Ai, você não faz isso, você não faz aquilo. Mas o profissional, muitas vezes, também, gente, não tem insumo necessário, né? Para isso, ele também se vê numa situação de que, poxa, o que é que eu vou fazer, né? Vou dar um exemplo, até mesmo da questão dos ACS, né? Os ACS, eles não têm acesso suficiente para atender toda a comunidade, né? O SUS, ele tem uma normativa, uma lei, uma portaria, né, que diz, que determina tantas famílias para aquele ACS. Ele atende 3 vezes mais, né? E ele não consegue ter acesso àquela população lá da zona rural, né? E muitas vezes aquela mulher, aquele senhor, aquela idosa lá da zona rural, da área rural, ela não tem acesso a um telefone, por exemplo, né? Então, como é que a informação, que é tão importante, né, vai chegar até essa mulher, até essa paciente? É através de quem? É do agente comunitário. Agente comunitário. Né? Então, o agente comunitário de saúde, ele é um profissional importantíssimo na atenção primária de saúde, né, na APS. Porque é ele que vai conseguir chegar até aquele paciente que o secretário de saúde não consegue, que o profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, o dentista, o NASF, né, que está aí, né, que estende aí para os psicólogos, para os fisioterapeutas, os assistentes sociais, para os educadores físicos, enfim. E ter acesso para que aquela pessoa chegue e consiga, né, ir até a unidade de saúde. Então, assim, o ACS, né, a gente tem um projeto, né, grande com os ACS, uma pesquisa com os ACS, Covid, violência, pela Fiocruz, e a gente fez várias oficinas, né, lá, inclusive fizemos até um ano passado, e você escutando o ACS, e é uma capacitação, né, um treinamento. Então, a doutora Vládia falou da questão dos tablets, e eu me lembrei muito na oficina, eles falando dos tablets, porque tem um projeto para eles receberem esses tablets, né, e alguns chegaram a receber, né, só que muitos deles não sabem nem usar um tablet. Eles não sabem. Não, eu prefiro o ao vivo mesmo. Então, eles não querem, né? E a gente precisa mostrar para ele a importância, né? Você ter... É aquela história. Igual aquele idoso, né? Idoso que não quer aceitar as novas tecnologias. Tem até medo, acho que dá choque, né? Pronto. Então, assim, o conhecimento também, essa capacitação para esses profissionais
para os ACS que estão na ponta com os pacientes, né? Com os usuários, porque é o ACS que muitas vezes leva a informação, que vai dizer, olha, o doutor fulano de tal atende tal dia, tal dia, tal dia. Né? Olha, você vai encontrar, marque sua, não deixe de ir para a sua consulta, né? Para que você não perca. O que a doutora Alessandra falou, atualize o seu cadastro. Gente, é ele. Não sou eu, não vai ser a doutora Vlad, não vai ser a doutora Alessandra, não vai ser a doutora Tatiana. Não vai. Vai ser o ACS. Então, ele precisa se apropriar de que ele é uma extensão do usuário dentro da unidade de saúde. E ele acho que é o mais importante, né? O agente de saúde, na minha concepção, gente, eu acho mais importante. Porque ele conhece a questão emocional e física do paciente, as condições físicas do paciente. Exatamente. Então, é ele que vai dizer como é que funciona, o que é que precisa, para o que é que a gente precisa resolver o problema do paciente, né? Então, eu tinha que vir com essa blusa, né, da FEDUSUS, porque na verdade, eu amo ela, quem me deu ela foi o doutor Zé Maria, não sei se ele está assistindo, né, Zé Maria, ele tem tanta gente ao vivo também, tem o professor Rafael Quirino, a Elza, Olha Elzinha, aí. Juliana, gente, tanta gente, a Hélia também está aqui ao vivo, gente, muito obrigada. Quero aqui deixar também a dica, a Sandrinha também está aqui com a gente, o Felinino está com a gente. As dicas aqui do professor Rafael Quirino. Gente, o Rafael, ele é professor e ele é profissional da enfermagem lá do IJF. E o Rafael, ele tem os cursos, mas ele dá muitas dicas bacanas pra gente, pra profissional, até mesmo para você se questionar, né? Sim. Que qualquer um pode, ou você profissional da área da saúde, ou do direito. Então, ele tem umas enquetes aí, eu peço até que vocês, profissionais também da saúde, também de outras áreas, sigam aí também o professor Rafael Quirino, porque realmente ele tem um conhecimento sobre empoderamento, sobre o teu posicionamento como profissional, que a gente precisa também desse conhecimento. Alguém tem que nos acolher. Quem vai nos acolher? Isso. Então, primeiro, para a gente se sentir acolhida, a gente tem que se sentir o quê? Com conhecimento de causa. A gente tem que entender e se apropriar dos assuntos, até da gente mesmo, das nossas abordagens. E o Rafael Quirino, ele faz essa abordagem assim, perfeito. Um abraço, Rafael, Isabel, tá? Todos aqui que estão entrando ao vivo. Vou pedir que vocês também, né, a professora Alessandra, a professora Ju, a professora Tatiana, gente, que esquece tudo, né? Mas que vamos buscar o que é que realmente as temáticas dos nossos próximos podcasts, é importante a participação. A gente falou aqui tão carinhosamente dos agentes de saúde, eu fiquei tão feliz, gente, né? A importância desses agentes, que a gente fala que tudo está em volta dos agentes de saúde, a gente falou da psicologia, como é importante. A professora Alessandra, ela abriu até mão da profissão dela, ela falou mais em saúde pública, ela esquece que ela é dentista. Ontem até ela fez 30 anos de formada, né? Ela se formou bem nova, acho que ela tinha uns 7 anos de idade quando ela se formou, que é tão nova. Mas a gente se empolga tanto com esse olhar do cuidado, da pesquisa. Gente, eu gostaria que vocês entendessem que todas essas mulheres que estão aqui, essas 4 mulheres, 3, né, que são minhas convidadas, elas são profissionais que realmente buscam a pesquisa, né? Elas se aprofundam dentro dos livros, do conhecimento, dos artigos, para trazer o melhor para todos nós. Então, assim, eu quero aprender com vocês, né? Eu quero aprender também com quem está do outro lado, que tem várias maneiras de acolher. A gente está falando hoje no acolher profissional, né? Acolher de protocolos, a gente fala do sistema, mas a gente tem que falar também, às vezes, do acolhimento dos amigos, né? Tão bom, né? E a gente vê aqui alguns amigos participando ao vivo, professores, alunos, amigos, vizinhos, e isso nos fortalece para que a gente possa trazer vários outros temas, para que a gente possa contribuir com a população, com as pessoas. E a partir do momento que essas pessoas estão aqui ao vivo, mandando um abraço aqui, um beijo carinhoso para todos, a gente se sente fortalecido e mais preparado. E a gente vai se preparar mais ainda para trazer as soluções para o acolhimento, para o sistema, para aquilo que a gente realmente quer que faça diferença no cuidado com as pessoas. Acolher, escutar, pesquisar, ouvir
e incentivar vai fazer toda a diferença, tá? Para os profissionais e aqueles usuários do Sistema Único de Saúde, né? E não só do Sistema Único, acho que todos nós somos usuários, né? Independente de ter o plano de saúde ou não, de uma forma ou de outra, o sistema está na nossa vida. E, assim, para começar a nossa rodada... Gente, é tão bom conversar. Vamos passar mais 3 horas? Pode, Dudu? À vontade, estúdio é seu. Olha aqui o Dudu aqui, gente. Esse estúdio aqui eu vou passar para vocês no meu Instagram, sobre aqui o estúdio do Dudu. Vem cá, Dudu, deixa eu te dar um cheiro. Meu amigo aqui, olha aqui, ó. É o melhor estúdio, é Calegari, né? Oi, gente, Calegari. Calegari aqui, ó. Melhor estúdio. Tem chocolate, tem Tá gostando do chazinho, negócio? tem o chazinho, é tão acolhedor, eu super recomendo, mas não tome ele de mim, tá? Ai, o meu maridão também tá ali, olha, para poder beijinhos. Você falou em cheiro, ele vai olhar. Então, quero deixar aqui pra gente tentar finalizar, né? Que eu acho que não vai conseguir ainda. E é tão bom, acho que se pudesse trazer mais gente, né? Pudesse assim, mais pessoas para participar, é tão bom. Mas enfim, começar aqui com a professora, com a nossa amiga querida, pequenininha, gostei tanto dela. Do coração. Que felicidade, que troca gostosa. Sim, eu costumo dizer que sem desejo a gente não atravessa nem a calçada, né? Então, Como foi forte. Nossa, muito forte. Se ela é pequenininha, ela é valente. Então, o tempo todo que vocês estavam falando, o que eu consegui sentir, escutar, né, que é o meu trabalho, ouvir, fazer uma escuta, foi sobre isso, de mulheres que têm o desejo de cuidar do ser humano, que têm interesse pelo ser humano. Porque a gente está tratando aqui de questões estratégicas, de como melhorar o sistema, de questões técnicas, de um monte de coisa. Mas a primazia, a coisa primitiva que a gente está falando aqui é do nosso interesse em tornar a vida do outro melhor. Em dar dignidade, em oferecer um conforto físico, mental, em restabelecer, né, a saúde da pessoa, da família, porque nós sabemos que um adoecimento de uma pessoa reverbera também em toda a família, nos amigos, como você falou. Mencionar que, independente das nossas profissões, anterior a isso, nós somos seres humanos, somos pessoas, reconhecer que às vezes a gente chega a um limite, reconhecer que é necessário fazer pausas para depois a gente continuar e continuar bem, oferecer o nosso melhor. Sim. E dessa forma, dessa maneira, a gente vai permanecer sendo honesto com a gente, o que evita com que a gente precise sustentar coisas que a gente não dá conta. Você falou sobre uma escuta qualificada. Então, por exemplo, eu enquanto psicóloga, eu preciso estar bem, eu preciso ter a minha teoria, eu preciso ter alguns recursos para me manter, ouvir várias histórias, várias queixas, várias situações e me interessar por cada uma delas. Já que a colega citou algo da vida pessoal, eu vou compartilhar rapidinho o segundo encontro que eu tive com a Alessandra. Nós somos habituados e acabamos naturalizando Oi, Vládia, tudo bem? Sim, tudo bem. E eu acho que eu surpreendi a Alessandra uma vez que a gente se encontrou à noite que não estava tudo bem comigo. Nós tínhamos uma reunião e ela falou: Oi, tudo bem? Eu disse: para falar a verdade, não. E o nosso vínculo se tornou muito mais forte e verdadeiro. Aquele momento se selou. Exatamente. Então, é a honestidade que a gente tem que ter consigo, com a gente mesmo. Então, dentro da psicologia, dentro de um atendimento, se eu não consigo expressar, né, o que eu sinto, eu não vou caminhar.
né? Eu não vou caminhar. E eu parabenizo a vocês pelo desejo em relação à vida do outro. O desejo por cuidar de outra pessoa. Existe ferramenta, existe um monte de coisa que precisa ser feito, que precisa ser realizado, dinheiro que precisa ser destinado a locais que precisam, a pesquisa, importantíssimo, mas nós precisamos ter interesse na vida do outro, ter desejo que a vida da outra pessoa melhore. Essa assim, eu acho que é a primeira coisa, né? Porque, como eu disse, sem desejo a gente não atravessa nem a calçada. Poxa, gente, foi tão profundo, a gente fica até emocionada, né? Eita, engoli aqui. Então, gente, muito obrigada. Eu, assim, amei muito essa troca com vocês, de pessoas com trajetórias tão bonitas, com trajetórias de luta, né, de resistência, e essa batalha mesmo de tornar a saúde, de unificar as categorias, né, de que entre as categorias não deve acontecer nenhum tipo de guerra, mas sim de alinhamento das coisas para funcionar e para incluir, né? Para incluir, é importantíssimo. Poxa, você falou tão assim que a gente fica engolindo até aqui as lágrimas, sabe? Que o choro foi bonito, foi importante, porque que você pontuou agora, doutora Tatiana. Esse realmente, olhar o próximo é o que faz a nossa diferença, né? Eu estava aqui conversando com vocês, uma pessoa que mandou aqui uma mensagem, me ajuda, por favor, nem sei o que é, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala em saúde, todo mundo abre os olhos e ela só diz assim, estou com uma amiga bebendo HGF, espero a transferência para o hospital do coração. Nasceu cardiopata. Gente, isso aqui todos os dias eu recebo. É incrível. Todo dia sempre tem alguém pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, pedindo pelo amor de Deus. E não que a gente consegue resolver tudo, né? Mas assim, a gente vê como as pessoas querem realmente ser acolhidas, como elas querem buscar uma chance de vida. E eu não falo só na área da saúde, não, eu falo em tanta coisa. Eu falo numa pessoa de rua. Eu tenho alguns movimentos que eu faço parte. Então, são mulheres trans de rua, que a gente procura ajudar. São as mulheres, é o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, né? Então, são várias mulheres aí com diagnóstico do HIV. E a gente sabe que elas convivem com HIV. E eu sei da dificuldade de tudo isso, né? A gente sabe da dificuldade das pessoas trans. Eu sempre falei muito que eu acho que é um projeto que a gente tem que aí fortalecer, de ter um ambulatório de pessoas trans, porque ainda existe muito preconceito, ainda existe muita homofobia, existe ainda muito racismo, existe ainda muito preconceito. E eu não sei quando é que a gente vai conseguir exterminar tudo isso. A gente está na luta, mas a gente ainda não conseguiu vencer essa batalha. Acho que é uma das batalhas mais difíceis hoje, que nós, cidadãs, pessoas do bem e pessoas cidadãs, de certa forma, é uma das batalhas que nós iremos travar com mais dificuldade, tá? Porque a gente sabe que é um crime a homofobia, o racismo, o preconceito, mas as pessoas não estão nem aí, elas não têm nada, elas não temem a lei, elas não respeitam a lei. E a gente fala de acolhimento, eu falo disso porque a gente tem um movimento chamado Enfermagem da Inclusão, e sempre eu estou recebendo denúncias, né, de racismo, de preconceito, com profissionais da saúde, com profissionais que trabalham dentro de instituições, que são assediados ou por pacientes ou por outros profissionais. Então, ainda existe, né, a questão dessas mulheres que são soropositivas, a questão dessas pessoas que são trans, que precisam de um ambulatório, né, específico, especializado para eles. Não que você vai diferenciar o sistema de cota, não é, gente. É acolher de uma forma porque, enfim, existe ainda uma sociedade preconceituosa, tá? Que hostilizam essas pessoas, o negro, o deficiente, o gay. E acho que a sociedade a gente tem que lutar, a gente tem que... Uma das grandes batalhas que nós vamos ter que enfrentar, né?
durante ainda anos e anos aí na nossa vida e das gerações, é a batalha, é a guerra contra o racismo, preconceito, qualquer tipo de homofobia. Não é fácil. Às vezes isso acontece dentro da nossa própria casa e a gente às vezes nem sabe como tratar. Às vezes até a gente, de certa forma, a gente age não porque a gente quer, mas às vezes a gente é contaminado pela sociedade que ainda existe isso, esse tipo de hipocrisia, desse racismo, né? Estrutural. Eu espero que um dia, né, a gente consiga também vencer essa grande batalha, né, essa guerra. Né? Eu tenho certeza que é o olhar diferenciado de cada um de nós, que veja de igual para igual. Todos nós, a Vládia é loura, mas a Vládia é mulher, a Vládia é amiga, é mãe, certo? Então, todos nós aqui que somos profissionais ou não da saúde, a gente tem que quebrar essa barreira e olhar todo mundo como todo, tá? Como oportunidade de vida, como oportunidade de pessoa e até motivar, incentivar e acolher. Quando eu recebi a notícia do meu filho que ele disse, mãe, eu sou gay, né? Foi assim, a gente até desconfia, mãe, né? Mas a gente quer ouvir. A gente quer ouvir do filho. Então, eu fiquei desesperada. Não pelo fato, porque eu abraço. Mas eu sei o quanto ele ia sofrer com preconceito. Quanto ele ia... O quanto você não é capaz de proteger. Quanto a gente não é capaz de proteger. E a gente sabe que existe uma sociedade preconceituosa. E não é o meu filho, mas são também. Quantas mães, né, estão na mesma vê aí, situação? poxa, quantos trans perderam a sua vida, né? Por mais que às vezes a pessoa não queira entender, mas você não pode abandonar. Você não pode deixar de acolher, certo? E a justiça tem que ser feita, tá? Se existe um preconceito, a gente viu que essa semana houve uma pessoa que ofendeu um profissional da saúde, né? De forma suja, racista, preconceituosa. E a única coisa que faz, vai para a delegacia, faz um BO e pronto. E aí, isso não vai acabar nunca se não, realmente não mudar as leis. Peço até desculpa que ter colocado isso, mas é porque a gente sempre fala do acolhimento, né? E o respeito. E a gente sabe que é difícil, né? E a sociedade ela tem que ajudar, a gente tem que acordar para isso e quebrar tabus, sabe? E respeitar o profissional, o agente de saúde. Ah, é um agente de saúde. O agente de saúde também é um profissional da saúde. Tem interesse em ajudar as pessoas, tem interesse em acolher pessoas, em dar oportunidade de vida. É o gari, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o nutricionista. Gente, é o educador físico, enfim. São todas as profissões e estão todas as pessoas. Mas, eu peço até desculpa que esse Vládia, momento de emoção, mas não porque... não se desculpe por você ser humana e estar preocupada e ser uma coisa que atravessa você. Não se desculpe que as suas lágrimas elas estão falando também da sua força. Obrigada. Esse momento hoje ele é muito especial porque ele é muito verdadeiro, Vládia. Eu senti aqui muita verdade, porque cada uma de nós contou uma parte da nossa história. E nesse contexto de finalização, eu pensei assim, o que de tantas coisas tão ricas que foram ditas hoje, como é que a gente vai resumir tudo isso numa frase? Né? O acolhimento é se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente entende a realidade do outro, mesmo que a gente não consiga entender na sua plenitude, mas quando a gente se dispõe, quando a gente tem o desejo, como diz a Tatiana, a gente muda. E hoje eu queria deixar meu recado para os profissionais, para aqueles que estão lá na batalha. E não queria falar de uma pessoa que muito especial, que foi muito inspirador, que foi o Dr. Eusébio, que foi uma pessoa, nosso colega de trabalho, agora é a minha vez de me emocionar, um professor maravilhoso que a Covid levou. Mas, no nome dele, eu queria agradecer a todos os profissionais, médicos, não médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, enfim, todos aqueles agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, agentes de endemias, por toda a dedicação ao SUS. Porque pessoas são salvas com o nosso trabalho.
e que a gente acorde todo dia e a gente entenda que Deus não nos colocou nessa missão à toa, porque Ele acredita em nós. E hoje nós temos que ser verdadeiros, nós temos que pedir socorro, né? Quando o Vládia colocar aqui sua realidade, quando eu me vi com crise de ansiedade e pânico, inicialmente foi muito difícil aceitar que tinha adoecido, né? Porque a gente se julga forte, se julga imbatível, e todos nós temos o direito de estarmos frágeis, como a Tatiane estava naquele dia, e isso foi muito bom, porque a gente pôde selar, de fato, um relacionamento de amizade, de respeito, de acolhimento, porque naquele momento o que eu fiz foi acolher a dor dela, né? Recebi colo. E que bom, né? E que todos os profissionais também atentem para as diversas possibilidades de tratamento. Hoje nós temos aí as terapias holísticas, né? Também sou terapeuta holística de tudo que eu faço. Ainda sou terapeuta, sou mestra em Reiki, trabalho com barra de axis também. A gente traz também esse outro lado da saúde, que é ver o ser humano como um todo, né? Quem de nós não desejaria sair daqui agora e ir para uma sessão de massagem? Né? Estar relaxados, estar acolhidos na nossa dor, porque todos nós temos dores, sejam elas das quais forem. Então, meu agradecimento a esse momento tão rico, meu agradecimento aos colegas que aí estão, trazendo aí a sua luta diária por uma saúde melhor, seja no SUS, seja no sistema suplementar, e que a gente sempre se lembre que se colocar no lugar do outro é sempre uma boa coisa, porque tudo aquilo que a gente faz pelo outro nos reverbera, nos volta multiplicado. E que as pessoas não desistam, Vládia. E aqui hoje a gente traz o nosso reconhecimento por essa sua iniciativa de poder nos unir, mas muito mais inspirar as pessoas que estão nos escutando e nos vendo, logicamente, que é um momento muito especial. Gratidão. Obrigada, eu que agradeço. É para aqui finalizar. Professora Isabela, aqui também, o carinho que eu tenho muito grande por você, você sabe disso. A todas vocês, você sabe que você me levou ao SUS, você me fez ficar me apaixonada pelo SUS, você me tornou escrava do SUS. Eu adoro ser escrava do SUS, porque pelo menos você sabe por que você está fazendo. Você tem uma causa, né? O que você luta. E o SUS nos mostra propósito. Não é uma causa, é um propósito de vida e um propósito bom. Porque toda vez que você consegue ver que o SUS atingiu uma etapa positiva, aí você vê, poxa, se o SUS chegou até aqui, quantos profissionais se dedicaram para que o SUS pudesse dar esse passo tão importante de crescimento e desenvolvimento, né? E por trás de tudo isso tem uma multidão, tem soldados, médicos, profissionais de saúde, agentes, auxiliares de enfermagem técnica, auxiliar de técnico de radiologia, odontólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogos, nutricionistas, enfim, psiquiatras, médicos em todas as suas especialidades. Aqui dá um abraço grande aqui. Eu tenho alguns médicos, doutor Emanuel, que é um médico, Ave Maria, que tem um coração enorme, doutor Marcos Prado, doutor Emiliano. São doutor Fernando, doutor Raul, que esse também é um coração enorme. Raulzinho, um abraço grande para você. Enfim, esses profissionais, né, esses técnicos de enfermagem, que adoro, engraçado que quando a gente vai ao hospital, né, o médico sempre vai passar aqui essa semana um problema seríssimo na coluna, e uma técnica de enfermagem disse assim, ela me reconheceu e disse, doutora, a senhora me desculpe que eu falei, não, minha filha, eu quero tanto que você aplique essa injeção que você faz com tanto carinho, com tanta dedicação, aquele jeitinho dela, e depois que terminou, ela abraçou. Mas, assim, você vê a importância e o carinho com as pessoas, como ela lidar. E isso, o SUS vem avançando porque existem profissionais como vocês, né, como nós, que estão fazendo a diferença e fazendo com que o SUS, com todas as suas dificuldades, porque o SUS ele entrou num processo, um período de retrocesso na questão da pandemia. Mas eu tenho certeza que não é por A, por B, por governo, por nada, não. É por vocês, por todos nós profissionais, que o SUS está em pé e que ele vem se avançando. Ele precisa de investimento, precisa. Ele precisa que realmente as causas sejam vistas,
mas os profissionais estão aqui. Eles acreditam ainda no sistema e fazem com que o sistema seja um melhor para as pessoas, não para um grupo, mas sim para todos. E eu gostaria, professora, que a senhora, professora Isabela, finalizasse, você que tem uma propriedade e conhecimento tão grande do SUS, que é através dos agentes de saúde, a questão das suas pesquisas junto à Fiocruz, desculpa, a gente está ainda um pouco emocionada, da Fiocruz, a importância também dessa instituição, a questão da pesquisa, do desenvolvimento, que você nos desse aí a sua fala tão enriquecedora. Assim, na verdade, foi uma manhã muito emocionante, né? Estar aqui com mulheres inspiradoras, né? Assim, doutora Vládia, Tati, que eu conheci hoje, doutora Alessandra, para mim foi, assim, maravilhoso, né? E eu, assim, só tenho gratidão por esse momento. Foi emocionante, foi uma manhã de muito aprendizado, né? Vocês me inspiram, de verdade. Vocês que estão aí, né? Agradecer aos profissionais aqui presentes. E, assim, vou encerrar minha fala também com uma frase que eu acho que diz muito do acolhimento e diz muito do que a gente deve verberar aí para a nossa praxis, né? Que é uma frase, uma mensagem, uma reflexão, não sei se eu posso dizer isso, de Madre Teresa de Calcutá, né? O importante não é o que se dá, mas o amor, né? Com o que a gente vai dar para o outro, seja como profissional, seja como amigo, seja como família, seja como apoio, como, né? Quando você está ali no seu trabalho, você dizer, oi, bom dia, como é que você está? Tudo bem, né? É agradecer para aquela pessoa que traz o seu café. Poxa, esse café tá uma delícia, né? E às vezes a gente esquece do simples. E o simples, ele é tão importante na nossa vida, né? Pedir a Deus sabedoria, né? Agradecer a Deus por estar viva, por estar aqui. Olha só, né? O que Deus nos proporciona todos os dias. Só o agradecer, eu acho que eu agradeço todos os dias, quando eu amanheço, quando eu anoiteço, só em respirar e em poder também no outro dia estar alcançando, né, outras vidas, outras pessoas, seja hoje na minha função, claro, eu sou professora, né, sou pesquisadora, não estou muito à frente do paciente, mas quando eu penso, Isabela, tu não está à frente eu estou à frente do paciente, porque ali eu estou, né, orientando outros profissionais e aquele profissional ele vai estar à frente daquele paciente. Enfim, gente, agradecer, para mim foi um prazer, né, estar aqui nessa manhã, foi uma manhã riquíssima, uma manhã emocionante, que me fizeram refletir, né, lembrança do Dr. Eusébio, que me emocionei, e Ave Maria, não gosto nem de pensar, né, a fala da doutora Vládia, né, a emoção dela com o filho, né, o pensar no meu propósito, né, a fala da doutora Tatiana, né, que trouxe, eu sou psicóloga, mas eu também preciso, né? Foi. E ela foi tão bem acolhida, né? Logo por quem, né? Essa mulher que tem um coração de mãe, você não tem noção como a satisfação de, primeiro, ter trabalhado com ela, né? E ter aprendido muito com a professora Alessandra. E por trás daquele todo o conhecimento em sala de aula que ela tinha, mas ela tinha aquele lado mãe, amiga. Isso fez me apaixonar cada dia mais por ela, pela forma dela, né? Ter trabalhado com ela, ter essa proximidade com ela e, principalmente, ter você aqui perto sempre faz a diferença. Agora eu vou ficar inibida. Já é um presente, recebo. E é isso, gente, é só agradecer mesmo. Só uma coisinha que você falou sobre a questão do câncer, né? Que está em remissão e às vezes a gente precisa só ouvir um vai dar certo. E se não for possível ouvir o vai dar certo, que você esteja cercada de pessoas que digam para você, olha, se não for exatamente o que você espera, se não for o vai dar certo na primeira instância, saiba que nós estaremos juntos até quando for necessário. Até bem longe. É isso. A professora falou agora a questão do câncer. Deixar aqui também a Roberta Reis, que hoje ela é presidente estadual da AMT, do PDT Mulheres, que também finalizou agora, essa semana, o tratamento dela com câncer.
E... Ai, gente, aqui um momento como esse. A Elzinha tá pedindo aqui outro momento, nós teremos, viu? E dizer que a Roberta também finalizou essa semana o tratamento de câncer. Roberta Reis, deixar aqui meu abraço. Ana Kelly, que é a irmã de uma grande amiga minha, Ana Luísa, que recentemente foi diagnosticada. Quero dizer para você, Ana Kelly, que eu vou estar do seu lado. Todos nós estamos aqui, é uma luta sua, você não vai estar só. A essa moça que eu conversei com ela essa semana, Daniele, que foi diagnosticada com câncer, que nós conseguimos aí uma consulta para ela, que ela é do interior, que você vai dar certo, tá? Que a gente tá com você, não se preocupe. Você e outras milhares milhões de mulheres que foram diagnosticadas com câncer, sabe que nós estamos aqui em defesa do sistema para fortalecer o Sistema Único de Saúde, para que esse sistema realmente traga dignidade para as mulheres, que os tratamentos realmente comecem de uma maneira mais acelerada, sem a gente precisar judicializar, que tomem conhecimento disso, que façam concurso para médicos, para enfermeiros, que ampliem os convênios com as clínicas, se o Estado ou o município não tiver suficiente, que façam convênios com instituições privadas, que também essas instituições estão sim preparadas para esse tipo de atendimento, tratamento de câncer. E então quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Eu não dei um abraço a uma profissão tão especial que cuida daquilo que a gente tanto ama, os veterinários. Os farmacêuticos, a gente também não falou neles hoje. Fala dos Ixi, Maria, tem a Roselita, tem o Tiago, gente, tem a Joelma, tem a Paula, que é a esposa do doutor Fernando. Gente, também obrigada aí todos os farmacêuticos, mas o carinho pet, porque lá em casa tem um monte de pet. Tô doida para querer pegar um ali adotado, mas meu marido, ele tá um pouco ainda resistente. Já tem muitos, né? Não. Mas depois a gente conversa. E agradecer aqui o Eduardo aqui nesse estúdio aqui, Calegari, né? Esqueci até a Calegari, né? Esse amigo aí que se tornou um parceiro desde as eleições do Cofrem aí, foi um cara que realmente nos ajudou muito. E agradecer a essas mulheres incríveis. Muito obrigada a vocês. Vocês fazem a diferença, vocês estão me ensinando, vocês me inspiram, tá? A energia de vocês é muito positiva. Gente, como é bom estar perto de pessoas boas, inteligentes, pessoas meigas, pessoas que realmente se preocupam, sensível à dor do próximo. E deixar aqui especial a todos vocês que participaram aqui, foi bem longo, mas é porque mulher conversa tanto. Gente, como mulher conversa. Não é tão bom conversar, não sei como é que o Eduardo ainda não mandou parar. Ele disse que posso ficar, isso aqui é amigo, viu? Quero agradecer de coração a todos vocês que participaram, aqueles que também não tiveram tempo, mas vai estar gravado, né? O Dudu aqui vai fazer os cortes, né, Dudu? E vai pro seu canal do YouTube também. Vai pro nosso canal do YouTube. Tarsila também, que nos ajudou aqui, através também, ela que nos emprestou o canal do YouTube dela. O marido pedindo para eu mandar um beijo. Mandar um beijo para as mulheres. Negócio de... Quer mandar um beijo para ele, olha. Aí dá ciúme lá em casa. Então, agradecer a todos vocês por participarem. Professora Isabela, muito obrigada. Você deixou hoje o sábado, né? Sábado é dia de quê? Faxina, salão, mercantil. Resolver as coisas com os filhos. Resolver as coisas com o filho, mas estão todas aqui, gente, que bom, né? Compartilhando o conhecimento delas, né? O amor que elas têm por cuidar das pessoas, não é só pelo conhecimento da propriedade da profissão, mas são essas mulheres encantadoras, essas mulheres guerreiras que cada uma aqui tem uma experiência de vida, vivenciou momentos de altos e baixos e estão aqui com a gente compartilhando esse momento de alegria, de felicidade, de compartilhar, de acolher, acolher um sistema, acolher pessoas, acolher ideias, acolher a pesquisa, e tem feito a diferença. Muito obrigada a todos vocês. Ela vai mandar um beijo para vocês também, que elas têm que mandar um beijo, não é só a Vlad, não. Ela não mandou um beijo para ninguém, elas não mandaram, olha que só. Elas não passaram, agora vai mandar um beijo para cada um de vocês. Estiveram aqui os alunos da Isabela, os pacientes e amigos da doutora Tatiana, os pacientes, amigos, alunos, profissionais que trabalham também com a professora Alessandra, enfim. Muito obrigada a todos vocês, aos meus amigos que estavam aqui presentes, como eu falei, professor Rafael Querino, né? Especial também a quem nos ajudou muito nesse grande momento agora,
né, que foi a Aline. Muito obrigada, Aline. A Aline trabalha com a gente, então ela nos ajudou muito nesse momento a organizar tudo isso. Muito obrigada, Aline. Obrigada também a essa grande amiga que hoje eu tenho assim, expresso um carinho muito grande por ela também, que é a Aurelina. Muito obrigada, minha amiga. Você sabe que você me motiva todos os dias. E, como eu disse, né, eu não estaria aqui se não fosse vocês, não fosse a Aline, não fosse o Eduardo, não fosse o Ronald, né? Até mesmo a Dani, né, que fez as canequinhas ontem, de última hora. Olha que lindo, gente, aqui, ó. Cada convidado aqui, ó, vai ter a sua canequinha, ó, da inclusão. Linda. E isso é importante, tratar bem, tratar com carinho as pessoas que fazem a diferença. Professora, mande um beijinho para todo mundo. Ai, gente, um beijo. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Sabadão. Então, um grande beijo a todos os profissionais de saúde, a todas as mulheres guerreiras e aos homens que também nos fazem os homens felizes. Também, com certeza. Lógico, a gente tem que agradecer também. Lá em casa tem 3 que sou apaixonada. E aos nossos filhos que também entendem o fato da nossa missão profissional. E que Deus nos abençoe, que a gente continue com toda a força, não só a nós que estamos aqui, a todos que nos escutam, que nos veem, e que sigamos em paz, em busca da paz e do acolhimento e amor ao outro. Que assim seja. Quero agradecer aos meus amigos, né, aos colegas de profissão, amigos pessoais, que com certeza estão prestigiando esse momento e que sempre me incentivam bastante a participar. Eu tinha uma expectativa de que seria bem bacana, mas eu não fazia ideia que ia ser tão rico, tão emocionante e que iria realmente me deixar com essa sensação de que sabadão. O coração está bem feliz, está alegre por conhecer de fato mulheres assim incríveis, maravilhosas. São vínculos que a gente acaba de fazer. Essa delicadeza, gente, olha isso. De você ser acolhido, né, com sua foto, acolhido com o principal, a confiança, né, de trazer a nossa experiência. Então, né, quem está aí do outro lado até agora com a gente, muito obrigada. Gratidão por tudo mesmo, pelo apoio, pelo incentivo, por inspirar e ter o interesse, o desejo de aprender sobre a temática. Como a gente já falou aqui, acolhimento em saúde tem vicissitudes aí que a gente precisa marcar encontros e encontros e encontros e ainda assim não vai exaurir. Mas a gente pode ir fazendo a nossa parte no dia a dia, de forma individual, sim. Convidando pessoas, inspirando. E eu espero que o nosso encontro, o bate-papo descontraído, leve, que a gente teve aqui, seja motivo, que alcance a cada um que esteve aí do outro lado, nos acompanhando até agora. Beijo. Opa, que beijo gostoso. E assim, aí aqui a gente finaliza, né, doutor? Primeiro agradecer novamente. Gente, eu gosto então de agradecer. Eu queria abraçar todo mundo, mas a gente não consegue, né? Sábado de novo nós estaremos aqui. Pode ser sábado, Dudu? Pode ser sábado. Olha aí, quem manda é o chefe. O chefe tá mandando. E passar aqui informação para vocês interessante. Não sei como é o dia a dia todo mundo, né? Mas hoje, às 17 horas, né? O Ronald, professor de Educação Física, meu esposo, personal trainer, né? Ele vai estar hoje ali na Praça Raquel de Queiroz, às 17 horas, com atividade física para homens, mulheres, tá? Para que a gente possa realmente descontrair, ter esse momento de... Ele disse que vai ser um momento de muito exercício. Não faz nada, que vai nem pegar duro logo no sábado, né? Mas eu quero aqui convidar todos vocês, tá? Homens, mulheres, que estejam presentes lá, todos, né? A todos e a todos não, a todos, né? O português certo é a todos, né? Se façam presente lá na Praça Raquel de Queiroz, às 17 horas, para esse momento de lazer, de descontração. Que a gente possa se abraçar todo mundo, que a gente possa se conhecer, né? A enfermagem da inclusão nós temos um movimento chamado Enfermagem da Inclusão pela Diversidade e uma sociedade mais solidária,
tá? E aqui eu vou deixar também, a professora ainda não recebeu nossa camisinha, mas vai receber, tá, professora aqui? A professora Isabela, a professora Tatiana também vai receber a enfermagem da inclusão. E convido vocês a participarem lá também, vai ter distribuição dessas camisas, do movimento da inclusão, vai ter um papo super descontraído, vai ter momentos de fotos lá para quem quiser tirar suas fotos, teremos lá fotógrafo lá para fazer esses momentos com a gente, né, Paulinho? Então é assim. Beijo a todos. Sábado nós estaremos aqui. O tema nós vamos abordar conforme realmente as demandas. É vocês que vão dizer o que vocês querem falar, o que vocês querem que a gente traga aqui para que a gente possa dialogar com os profissionais da saúde, da educação. Enfim, assistentes sociais, importantíssimo. A gente vai falar também sobre a questão do trabalho do assistente social hoje, junto a essa questão da judicialização, do atendimento desses pacientes, do acolhimento, que o assistente social também acolhe com muita maestria, né? Então a gente vai convidar psiquiatria, nós vamos convidar profissionais também da ciência social, do direito, da educação física, da engenharia, enfim. Gente, vai ser tão bacana todos esses encontros semanalmente, todos os sábados, com profissionais de diversas áreas. Pode ter certeza, vocês vão se surpreender com os nossos convidados. Vai ser realmente uma entrevista que vai acolher a todos. Vai ser super bacana, bem descontraído. Tem chocolate, tem água, tem chá, tem conversa, tem lágrima, tem choro, tem riso. Enfim, nós estamos aqui. É assim, a enfermagem da inclusão, fazendo a diferença, incluindo todo mundo, abraçando todo mundo, resgatando a essência do SUS, que é o amor, que é a dedicação. O SUS tem uma essência, tá? E é essa essência, sim, que faz pela professora Isabela, pela professora Alessandra, pela Tatiana, pela Vládia, enfim, por todos os profissionais, pelos meus amigos ACS, todos. E aqui eu me despeço de todos vocês. Sabadão para todo mundo. Um beijo grande aos meus 2 filhos, aos meus 3 filhos, aos meus pets, a todos os pets e aos meus amigos que estavam aqui com a gente assistindo esse momento. Enfim, a todos vocês, um muito obrigada. Tá? E a gente se encontra no próximo. E está lá, o nosso Instagram, lá disponível para vocês, da professora Isabela, da professora Alessandra, da doutora Tatiana. Tá? Um beijo grande que nós também, do nosso estúdio aqui, nosso parceiro aí de anos e anos, aí vai ser uns 50 anos essa parceria, né não, Dudu? Isso aí. Isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau.